As desigualdades nas competições SEO, em particular na Liga SEO. No mundo do SEO, onde a estratégia e a habilidade se entrelaçam na construção de rankings digitais, surgem as competições de SEO, verdadeiros campos de batalha para profissionais e entusiastas. Contudo, sob a superfície dessas disputas aparentemente justas, jazem desigualdades que distorcem o verdadeiro espírito da competição. Neste artigo, abordaremos as vantagens desonestas que alguns competidores possuem, especialmente em competições como a Liga SEO, que neste momento foca a expressão Blickstrombil Malifluos. Discutiremos a importância crítica de estabelecer regras e limites definidos para garantir uma competição equitativa e justa, preservando a integridade do campo do SEO. Domínios antigos versus novos. Num universo onde o passado digital pesa tanto quanto o presente, a batalha entre domínios antigos e novos em competições de SEO é uma questão de vantagem desproporcional. Domínios com história e antiguidade carregam consigo uma autoridade inerente aos olhos dos motores de busca, uma vantagem que novos domínios, por mais inovadores que sejam, lutam arduamente para igualar. Este cenário levanta questões pertinentes. É justo que um concorrente entre na competição com um legado digital já estabelecido? Como isso afeta a igualdade de condições para novos talentos que, embora possuam ideias brilhantes e estratégias inovadoras, encontram-se na sombra de gigantes estabelecidos há anos? Nesta seção, analisaremos a influência dos domínios antigos nas competições de SEO, nomeadamente da Liga SEO de Marco Gouveia, destacando como esta realidade pode distorcer os resultados e o que poderia ser feito para nivelar o campo de jogo. A vantagem dos domínios antigos em competições de SEO não é apenas uma questão de percepção, é uma realidade ancorada na forma como os motores de busca avaliam a autoridade e relevância de um site. Domínios com uma longa história online acumulam uma riqueza de backlinks e conteúdo, fatores que são decisivos para um bom ranking nos motores de busca. Podem saber mais sobre isto neste excelente artigo que fala sobre a autoridade de domínios. Por outro lado, os novos domínios enfrentam o desafio hercúleo de construir essa autoridade do zero, muitas vezes competindo em desvantagem contra os veteranos estabelecidos. Embora a frescura do conteúdo e as técnicas de SEO modernas sejam poderosas, elas raramente podem compensar anos de presença e construção de reputação online. Essa discrepância cria um ambiente de competição desequilibrado, onde a habilidade e o esforço não são os únicos determinantes do sucesso. A questão que se coloca é: como podemos criar um ambiente de competição mais justo? Uma solução poderia ser a introdução de categorias ou divisões baseadas na antiguidade do domínio, permitindo que novos sites compitam em pé de igualdade com outros da mesma faixa etária. Além disso, poderiam ser estabelecidas regras que limitam a transferência de domínios antigos especificamente para uso em competições, garantindo que todos os participantes comecem com recursos semelhantes. Estas medidas não apenas nivelariam o campo de jogo, mas também incentivariam a inovação e a criatividade, valores fundamentais no mundo do SEO, e que deveriam ser condição sine qua non na Liga SEO do Marco. Limites de orçamento, uma necessidade. Na arena das competições de SEO, o orçamento desempenha um papel crucial, mas muitas vezes subestimado. A realidade é que participantes com orçamentos robustos têm a capacidade de influenciar significativamente os resultados, seja através da compra de domínios antigos com forte histórico, da contratação de serviços de SEO de alto nível, ou do investimento em conteúdo e backlinks de qualidade. Esta liberdade financeira cria uma disparidade flagrante. Concorrentes com recursos limitados vêem-se em desvantagem, não por falta de habilidade ou criatividade, mas simplesmente por uma questão monetária. Esta desigualdade questiona a integridade da própria competição. Ela se torna uma prova de habilidade em SEO ou um reflexo da profundidade dos bolsos de cada participante. Para trazer equidade às competições, é vital considerar a implementação de limites de orçamento. Estabelecendo um teto financeiro, todos os participantes teriam de operar dentro das mesmas restrições monetárias, colocando a ênfase de volta na habilidade e estratégia em SEO, em vez do poder de compra. Tal medida não só nivela o campo de jogo, mas também fomenta a criatividade,
obrigando os participantes a pensar de forma mais estratégica e inovadora dentro de um orçamento fixo. Além disso, tornaria as competições de SEO mais acessíveis e atraentes para um espectro mais amplo de profissionais, desde freelancers a pequenas agências que podem não ter os mesmos recursos financeiros de grandes empresas. Experiência em SEO. Desigualdade invisível. No mundo das competições de SEO, a experiência dos participantes é um fator frequentemente subestimado, mas que tem um impacto significativo nos resultados. Este facto é ainda mais pronunciado na Liga SEO da Escola de Marketing do Marco Gouveia, pois entre muitos aprendizes de SEO que nada percebem e assistem às suas aulas teóricas e práticas, andam também por lá algumas raposas velhas do SEO. Participantes com anos de experiência em SEO possuem uma compreensão profunda das nuances dos motores de busca, das tendências do mercado e das estratégias eficazes, proporcionando-lhes uma vantagem substancial sobre novatos ou entusiastas menos experientes. Esta discrepância de experiência levanta questões sobre a igualdade de oportunidades na competição. Enquanto a experiência não pode ser limitada ou controlada como um orçamento, a sua influência inegável nas competições de SEO sugere a necessidade de um olhar mais crítico sobre como as competições são estruturadas. Uma abordagem para mitigar esta desigualdade seria a criação de diferentes categorias ou divisões baseadas no nível de experiência dos participantes. Tal como nas competições desportivas, onde competidores são agrupados por peso ou idade, as competições de SEO poderiam considerar a experiência como um critério para agrupar concorrentes. Isso permitiria que participantes menos experientes competissem em um campo de jogo mais equilibrado, medindo seu progresso e habilidade contra outros de nível semelhante. Além disso, a inclusão de categorias para novatos ou amadores encorajaria a participação de um público mais amplo, proporcionando uma plataforma para aprendizagem e crescimento profissional, ao mesmo tempo que mantém a competição desafiadora e relevante para os profissionais mais experientes. O uso de sites de clientes na Liga SEO. Uma prática particularmente controversa em competições de SEO é o uso de sites de clientes pelos participantes. Profissionais com acesso a sites já estabelecidos e com bom tráfego têm a possibilidade de implementar estratégias de SEO que podem distorcer os resultados da competição. Esta abordagem levanta questões éticas significativas, especialmente se os clientes não estão plenamente cientes ou não consentiram a participação dos seus sites em tais competições. Este tipo de tática está a ser emprego por alguns participantes da Liga SEO em Portugal, que estão a popular os sites dos seus clientes, ora com artigos fictícios otimizados para a palavra-chave Blixtrombil Malifluos, ora com links contexto ancora Blixtrombil Malifluos, colocados em modo whiteside nos rodapés, ora contextos ancora e links semelhantes em artigos nas páginas dos blogs comerciais desses clientes. O que é facto é que alguns estão a utilizar propriedades de clientes ou amigos e nem sequer sabemos se com a conivência ou sem a conivência dos mesmos. O que é facto é que esta prática não só coloca outros competidores em desvantagem, mas também pode comprometer a relação de confiança entre o profissional de SEO e o cliente. Além disso, o uso de sites de clientes para propósitos competitivos pode ter implicações legais, dependendo dos termos dos contratos de serviço e das leis de proteção de dados. Para enfrentar esta questão, seria prudente estabelecer regras claras que proíbam explicitamente o uso de sites de clientes em competições de SEO, a menos que haja consentimento explícito e informado do cliente. Isso não só garantiria uma competição mais justa, mas também preservaria a integridade e a ética profissional na indústria de SEO. Inteligência artificial em SEO. Necessidade de regulamentação equitativa. Na era digital em constante evolução, a inteligência artificial, IA, tem emergido como uma ferramenta revolucionária no campo do SEO. Com capacidades que vão desde a geração automatizada de conteúdo até análises sofisticadas de dados, a IA tem o potencial de transformar a paisagem das competições de SEO. No entanto, este poder vem com uma questão pertinente: qual deve ser o limite do uso de IA nestas competições? A acessibilidade a ferramentas avançadas de IA varia significativamente,
com algumas das mais potentes disponíveis apenas mediante subscrição paga. Isso levanta preocupações sobre a igualdade de oportunidades, especialmente para participantes com recursos financeiros limitados. A dependência excessiva de IA para gerar conteúdo e estratégias pode criar um desequilíbrio, onde o poder financeiro supera a habilidade e criatividade individual. Além disso, o fácil acesso a ferramentas de IA para a criação de imagens e produção de textos está a incentivar toda uma geração de participantes que se tornam uns meros burros autômatos, apenas especializados na arte do copy-paste e no roubo de conteúdos de terceiros. Esta prática não só desvaloriza a autenticidade e originalidade no campo do SEO, mas também mina o espírito de inovação e criatividade que deve ser o alicerce destas competições de SEO. Acerca deste mesmo assunto, queiram ler este nosso outro artigo que fala sobre os abusos do uso da IA generativa na produção de spam. Propomos, portanto, a implementação de regras que quantifiquem e limitem proporcionalmente o uso de IA na geração de conteúdo para competições de SEO. Esta regulamentação poderia incluir a definição de um limite máximo para o uso de conteúdo gerado por IA ou a introdução de um sistema de handicap, onde o uso intensivo de IA resultaria em uma penalização na avaliação final. Além disso, seria prudente estabelecer diretrizes claras sobre a transparência do uso de IA, exigindo que os participantes divulguem a extensão do seu uso de tecnologia de IA nas suas estratégias de SEO. Tal medida não só promoveria a justiça e a igualdade, mas também incentivaria uma competição mais centrada nas habilidades humanas de inovação e adaptação. Propostas para regras justas e transparentes. Diante dos desafios e desigualdades identificados nas competições de SEO, é imperativo estabelecer um conjunto de regras justas e transparentes que possam nivelar o campo de jogo para todos os participantes. Aqui estão algumas propostas concretas e numa linguagem simples de entender. Categorias baseadas em experiência e recursos. Pensamos que devem ser implementadas categorias distintas nas competições de SEO, baseadas em critérios como experiência em SEO e recursos disponíveis. Isso incluiria divisões para novatos, intermediários e níveis avançados, bem como categorias específicas para aqueles com orçamentos limitados. Certamente é imperioso dividir entre quem é efetivamente profissional e quem só agora está a começar no SEO. Mais importante ainda, será passar uma peneira entre o trigo e o joio, de quem recorre a truques de SEO ou de quem está no jogo para aprender e aplicar de forma ética. Limites de orçamento. Estabelecer um limite máximo de orçamento para participação em competições. Isso incluiria limitações no investimento em IA, próximo ponto, nos backlinks pagos, compra de domínios expirados e contratação de serviços externos, na sua maioria tudo técnicas de Black Hat, assegurando que a competição se concentre mais na habilidade e criatividade. No caso da Liga SEO em Portugal, há concorrentes que em poucos meses já compraram mais de 10 domínios expirados, todos a serem ou a prepararem-se a ser capitalizados. A maioria dos outros concorrentes não têm nem orçamento, nem tempo para tal. Alguns certamente tampouco concordarão com tais estratégias, e ainda bem que assim o fazem. Transparência na utilização de sites. Exigir que os participantes declarem se estão a usar os seus próprios sites ou sites de clientes. No caso de sites de clientes, deveria ser obrigatório obter consentimento explícito e informado, com regras claras sobre o uso ético desses recursos. Provavelmente adicionar uma qualquer métrica de penalização ou de handicap quando se usam sites próprios ou de clientes que já tenham longevidade, autoridade e visitas orgânicas. Alguns competidores na Liga SEO têm abusado dos seus recursos próprios e de outros, e tudo com uma manifesta permissividade e até, julgamos nós, incentivo do Marco Gouveia e da sua equipa. Quantificar o uso da inteligência artificial. Sugerimos que seja estabelecido um limite claro para o uso de IA na geração de conteúdo textual e de audiovisual, bem como do seu uso para a elaboração de estratégias de SEO nestas competições de SEO. Isso equilibraria o campo de jogo, assegurando que a competição não se torne numa mera demonstração de quem tem os bolsos cheios para poder ter acesso às
ferramentas mais avançadas, mas sim um reflexo da verdadeira habilidade e criatividade dos participantes. Apesar da democratização da IA, nem todas as ferramentas são gratuitas e muito menos custam o mesmo. Auditoria e monitoramento. É urgente implementar um sistema de auditoria para garantir o cumprimento das regras nas competições de SEO. É algo absolutamente crítico. Isso poderia incluir a revisão das estratégias de SEO utilizadas, a verificação de orçamentos e monitorização do uso de sites de clientes. Por que não passar tudo pelo crivo de um painel de júri, plural e autónomo às comunidades, inerte a influências das redes sociais e vacinado relativamente a networkings pessoais ou profissionais? Feedback da comunidade. Criar um canal de feedback onde participantes e observadores possam reportar preocupações ou sugestões sobre as regras e a condução deste tipo de competições de SEO. Inclusive aceitar denúncias de forma anónima onde possam ser reportadas táticas menos éticas ou não permitidas pelo regulamento de qualquer uma dessas competições de SEO. Prémios diversificados. Além de premiar apenas os primeiros colocados, considerar prémios para inovação, criatividade e uso ético de técnicas de SEO. Isso incentivaria práticas positivas e reconheceria uma variedade de talentos e abordagens. Conclusão. No crepúsculo das competições de SEO, onde o talento e a estratégia deveriam ser os únicos faróis a guiar-nos, encontramos um mar agitado de desigualdades e práticas desleais. Revelamos as sombras que pairam sobre essas competições, o peso dos domínios antigos, os abismos financeiros, a disparidade de experiência e o uso questionável de sites de clientes. Mas, no seio deste panorama, nasce também a esperança de mudança. Este artigo não é apenas um grito na noite. É um apelo aos promotores da Liga SEO e de outras iniciativas similares. Que as nossas palavras sejam a vela que ilumina o caminho para um futuro onde as competições de SEO sejam o verdadeiro teste de habilidade, criatividade e ética. Que as sugestões aqui apresentadas inspirem a criação de um ambiente de competição equitativo, justo e transparente. A todos os que navegam nestas águas desafiantes, deixamos um lembrete. A integridade e a justiça são os alicerces sobre os quais a verdadeira competência em SEO deve ser construída. Que os promotores e participantes das competições de SEO em todo o mundo acolham este chamado para a mudança, não apenas para o benefício da nossa indústria, mas para a manutenção da sua honra e respeito.